Eu queria falar acerca de um homem. Bom, eu queria falar acima de tudo acerca de Deus, não é? Mas através de um homem que a Bíblia o menciona talvez como um dos homens com maior capacidade e resiliência, ou seja, teimosia, fé, crença, com maior determinação. Talvez um dos homens, dentre vários que a Bíblia nos fala, e todos eles com muitos defeitos, inclusive é este de quem vamos falar, também com muitos defeitos, mas gostaria de falar dele, porque através dele podemos ouvir e saber alguma coisa da parte de Deus, que é isso que nos interessa, no fundo. Quando nós lemos a Bíblia, quando viemos ao culto, ou quando estamos a louvar a Deus, ou quando escutamos o louvor, o mais importante é que no meio de tudo o que se passa aqui, possamos absorver alguma coisa da parte de Deus. Isso é o mais importante, porque senão podemos confundir-nos e achar que o culto é um tempo de nos socializarmos uns com os outros, de nos cumprimentarmos, é como um clube social, onde já é prática de irmos ao culto, esta semana vou, para a semana não vou, etc. Pronto, não é isso. O culto não é somente um ritual, ele é também um ritual, mas é acima de tudo, é uma oportunidade que nós temos de poder ser edificados pela palavra de Deus, através do louvor, através da mensagem, através das orações que levantamos para Deus. Não se esqueçam que eu disse, na última vez que estive aqui, que achava eu, que na vigília, que das coisas mais importantes que nós temos quando oramos a Deus, não é fazer saber Deus das nossas pretensões, porque Ele já sabe. É, através da nossa oração, poder saber qual é a vontade de Deus para nós. Porque Deus já sabe o que é que nós... Diz Ele que antes de nós abrirmos a boca, Ele já sabe o que é que há, o que é que a gente vai dizer. Mas nessa relação, nesse estabelecimento dessa relação e dessa conversação com Deus, na nossa intimidade, no culto, onde seja, se bem que eu acho que a oração, onde Deus nos pode falar com maior clarividência, com maior claridade, é na oração da intimidade. No entanto, também no culto devemos orar e devemos participar. E, portanto, é bom virmos ao culto e não é um ritual, é sim a oportunidade que temos de estar diante da presença de Deus. E como eu falava, este homem talvez seja um dos mais resilientes, um dos mais teimosos, mais fervorosos e mais sensíveis também. Ou seja, é o oposto, não é? É aquela pessoa que é fervorosa, é intensa, mas também é sensível. Bom, estas são as minhas opiniões, não é que na Bíblia diga que ele é sensível ou que ele é fervoroso, mas é a minha opinião, tendo em conta os relatos que a palavra de Deus faz acerca dos acontecimentos aonde Deus chamou este homem. E na igreja, na nossa vida, eu creio que quando nós um dia nos demos conta, quiçá não todos, mas pelo menos alguns que aqui estamos, chegámos um dia da nossa vida e entendemos por fim que a nossa vida não fazia sentido da maneira como estávamos a viver. Inclusive, falo para aqueles também que não somente vieram ao ministério com algum tipo de problemática social ou pessoal, senão também para aqueles que já cá nasceram. Falo para os meus filhos, para os teus filhos, para as pessoas que já aqui nasceram estando no ministério. Houve um dia, ou terá que chegar um dia, ou é bom que chegue o dia, em que nós nos demos conta que afinal a vida que estávamos a viver, afinal a forma que pensávamos, afinal o formato ou a formatação que tínhamos mental estava desenquadrada com a realidade. E muitas pessoas pensam que a igreja não se vive a realidade, que a realidade é lá fora. Não, a igreja trata das coisas reais do ser humano. Deus trata com as coisas reais da tua e da minha vida. Lá fora não. Lá fora faz um tipo de uma camuflagem. Faz uma camuflagem aqui, uma camuflagem ali. A governação faz isto para ludibriar o povo deixa-se andar, a governação continua a fazer aquilo. E pensamos que lá fora é que está a realidade. Lá fora está a utopia.
Lá fora está o engano, está a mentira. Deus fala toda a verdade acerca de ti e acerca de mim. E por isso é que é tão importante nós, e creio eu, que terá que chegar o dia, se Deus quiser, em que todos nós, os que estamos aqui, aqueles que não estamos aqui, que estão nas suas casas, aonde quer que estejam, vai chegar o dia em que vão ser confrontados com a sua realidade. E é bom que isso aconteça, porque não é bom que continuemos a viver enganadamente. Não é bom que continuemos a viver iludidos, crendo que estamos a viver da forma correta. Por isso, eu faço esta introdução para dizer o quê? Todos nós, um dia teremos que chegar à conclusão que a nossa vida não fazia sentido e necessita então de ser restaurada. Restauração. É disso que se trata esta manhã. Restauração. E a restauração não é ir ali ao Fórum Sintra ou ao Alegre ou como se chama e procurar lá a placa restauração, é ali que eu vou comer os hambúrgueres. Não é essa restauração. Restaurar é repor no devido lugar. Por isso, a placa que diz restauração no centro comercial também está correta, porque vais restaurar o estômago. Se calhar não sabiam porque é que aquilo se chama restauração. Pensavam que era o dia da restauração. Acho que deve ser em memória do dia da restauração. Nem sei que dia é que é do ano, mas pronto, há um dia que é o dia da restauração, não é? Restauração da República, não é? Acho que é qualquer coisa assim. A gente já perdeu a noção dos feriados. 1 de dezembro, não é? Olha, foi agora, não é? Dia da restauração. Mas o que Deus quer nos falar nesta manhã é que nós necessitamos de ser restaurados. A nossa vida necessita de ser restaurada. E Deus quer restaurar o ser humano. Esse é o propósito, porque desde Adão e Eva, o ser humano caiu. E o ser humano está caído. E continua a viver caído até o dia que em Cristo Jesus encontra a sua restauração. Ou o início da mesma. E por isso a todos foi dada e é dada a oportunidade de um dia se lhes fazer o clique e darem-se conta que afinal as coisas não faziam sentido sem Deus. E esse é o dia pelo qual nós, aqueles que confiamos em Deus, aqueles que creem em Deus, significa nós, igreja, devemos orar para que as pessoas que não conhecem, que não ainda identificaram a necessidade da restauração, possam um dia ser tocadas por Deus, pelo Espírito Santo, e saber e entender que quão enganosamente têm andado na vida sem ser restaurados. E falamos de que Deus quer restaurar, e não quer só restaurar algumas coisas da nossa vida. Quando nós empreendemos uma obra, seja numa casa, seja onde seja, nós podemos restaurar. Vamos restaurar algo uma propriedade que compramos, que está danificada. Eu lembro-me quando cheguei a Angola, alugámos uma primeira casa, se não estou em erro, salvo algum detalhe que me erra, não sei se o pastor Luís Filipe se lembra, mas a primeira casa que alugámos em Angola para poder começar a acolher pessoas da rua, jovens, com problemáticas várias, era uma casa num bairro que quando lá chegámos a primeira vez eu fiquei assustado. Uma renda altíssima, 6 meses de renda adiantados e a casa não tinha nem portas, nem janelas, não funcionava nada. Era assim que estava. E quer, não quer, não quer. Não sei se o pastor Luís Filipe está lembrado. Ele está a abanar a cabeça. Significa que não estou a mentir. Ou seja, pode haver aqui um pormenor, mas acho que era 6 meses de renda adiantados e a casa não tinha janelas, não tinha portas. Necessitava de restauração. Então começámos por querer restaurar a casa, arranjar os materiais e começar a restaurar a casa. Tínhamos 2 hipóteses. Ou restaurávamos a casa de uma forma integral, ou restaurávamos a casa para remediar, até porque a casa não era nossa. Mas não, nós queríamos viver, e as pessoas que trouxéssemos da rua, queríamos nós que tivessem o mínimo de condições e que vivessem com o mínimo de dignidade. Então o propósito era começar a restaurar as portas, as janelas, etc, etc, a eletricidade, canalização, a cimentar o chão, fazer um tanque para guardar água, porque não havia água.
Então, todas essas coisas faziam parte do integral da restauração. E eu estou a falar nisto porquê? Estou a falar nisto porque muitas vezes na igreja as pessoas não são restauradas de uma forma integral. As pessoas vêm ao ministério, vêm à igreja, Deus começa a fazer uma obra, as pessoas restauram algumas áreas da sua vida, principalmente a área que mais nos preocupa é a área física, que é aquilo que nos expõe socialmente. Mas que não seja para demonstrar a alguém que estamos restaurados. Mãe, pai, estou restaurado. Deus fez uma obra tremenda, iludindo-nos a nós mesmos, mas não podendo iludir a Deus que vê todas as coisas. E às vezes nós somos assim, nós não permitimos que a restauração de Deus venha em todas as áreas da nossa vida. Agora eu quero te lembrar que tu és corpo, alma e... Não ouvi. Somos, diz comigo, corpo, alma e espírito. Então estas três áreas da nossa vida, elas englobam tudo aquilo que é o nosso ser. As nossas emoções, os nossos sentimentos. Todas as coisas provêm destas áreas. Então, todas estas áreas, todas estas três áreas têm que ser restauradas. Não somente a área física. Não somente podermos estar fisicamente bem para poder trabalhar a cada dia. Quando por dentro de nós, muitas vezes, a área espiritual, a área emocional, a área sentimental está de rastos. Porque descuramos que o plano de Deus, o propósito de Deus, não é somente restaurar um pouco da nossa vida. Deus quer transformar por completo a tua vida. E quando se diz que é por completo, é por completo. Por muito difícil, por muito às vezes complicado que seja nós entendermos, e para nós seja bastante complexo poder antever ou perspectivar que vamos sofrer uma mudança de 180 graus. 360 não, porque senão voltamos ao mesmo. 180 graus. Caminhávamos numa direção a norte, começámos a caminhar para sul, por assim dizer, para explicar que aquilo que Deus quer fazer é contrariar a nossa tendência de continuarmos a caminhar sem ser restaurados. E por isso, um dia este homem, de nome Neemias, estava lá a servir ao rei Artaxerxes, que é um nome esquisito. Não era do povo de Israel. Ele estava num povo estrangeiro. E diz que era o copeiro do rei e alguém veio-lhe dizer: Neemias, Jerusalém e os nossos irmãos israelitas estão na miséria, os muros de Jerusalém foram derrubados, levaram as mulheres, levaram os jovens cativos para serem escravos, etc, etc. E a cidade continua desmoronada. Qualquer um que venha a passar por aquelas zonas entra e sai, leva o que quer, faz o que quer, o que lhe apetece, porque não há controle, não há nada. Então diz que este homem, Neemias, quando soube desta situação, diz que, por isso eu há pouco dizia que este homem é sensível e mostrou uma grande dose de sensibilidade. Diz que quando soube isso, diz que o seu coração se contristou, se compungiu e começou a orar a Deus. Na sua intimidade, orou a Deus, rasgou o seu coração e intercedeu pelo seu povo, que lá longe, uma parte estava em cativeiro, outra parte tinha regressado, mas o que tinha regressado estava numa cidade com os muros deitados por terra, e nós sabemos o quão importante é termos as cidades terem, e principalmente antigamente, terem os muros edificados para se salvaguardar das investidas dos inimigos. E diz que este homem começou a orar, o seu coração compungiu-se de tal maneira que ele orou e começou a relembrar a Deus daquilo que Deus tinha prometido a Moisés, das palavras que Deus tinha falado a Moisés, para tentar sensibilizar o coração de Deus, para que de alguma maneira ele pudesse achar graça diante daquele homem a quem ele servia, do qual ele era o copeiro dele, era o que provava a comida,
o vinho, a água, o que fosse que aquele rei tivesse que comer, Neemias tinha que comer primeiro. Para que caso, naquela altura havia muitos ataques por envenenamento. Hoje também continua a haver alguns, mas muito menos, não é? E os envenenamentos hoje até são diferentes. Já vêm de forma digital e tudo. Não sei se me faço entender. Há envenenamentos da forma digital. Porque Deus tinha dito a Moisés que se o povo se humilhasse e buscasse a sua face e se arrependesse, Deus tinha dito a Moisés, olha, mesmo que eles estejam nos confins da terra, eu os reunirei. Então Neemias lembrou-se dessas promessas de Deus para Moisés e disse, olha, Senhor, tu disseste ao teu servo Moisés no passado isto, aquilo e o outro, que reunias o povo. Então peço agora que tu me des favor para eu ir ajudar. E este homem diz que vai ao rei Artaxerxes e pede-lhe permissão para ir então ao seu povo e fazer aquilo que tinha que fazer, ajudar o seu povo. E não só isso, senão que também, inclusive, que este rei desse cartas para que ele, onde passasse, pudesse levar madeira, materiais, para que tudo aquilo que ele necessitasse, visto que a cidade estava destruída, precisava de novos materiais. E agora aqui eu paro um bocadinho, porque ainda não lemos a Bíblia também. Mas já vamos lá. Novos materiais. O que é que a Bíblia diz acerca do novo e do velho? Põe-se um romendo novo em pano velho? Não. Deita-se vinho novo em odres velhos? Porquê? Não percebo. Não tenham vergonha, falem alto, estamos em liberdade. Estraga, não é? Arrebenta. A força do vinho novo, quando começa a expandir, acaba por pelos odres não terem a mesma capacidade que odres novos, não é? Um romendo de um pano novo aguenta a cozedura, mas o pano velho já está tão desgastado que não aguenta as linhas e vai-se romper no lugar do romendo. E a mim faz-me... Parei aqui porque disse, ele teve que levar, ele pediu cartas para levar materiais. E sabem porquê? E esta é outra preocupação, e esta é outra situação que temos às vezes na nossa vida. É que para restaurar, não podemos restaurar em base aos alicerces, às bases sobre as quais, ou sobre os quais temos edificado a nossa vida. Quantas pessoas há na igreja que tentam ir de acordo ao versículo que diz, aqueles que estão em Cristo novas criaturas são, querem ser novas criaturas, mas não querem deixar de edificar a sua vida, supostamente nova em Cristo, nas bases velhas do seu conhecimento, das suas estratégias, da sua forma de pensar. E não resulta. Não resulta porque ao final de alguns anos, o edifício começou a crescer. E começámos a crescer e dizemos, já lhe fiz 5 andares, vou-lhe fazer mais 2 andares. E toca a subir o edifício. Mas não nos esqueçamos que as bases sobre as quais estamos a edificar, esse edifício, são as bases do passado. Bases corrompidas. Bases cuja mente está corrompida. Porque todos nós, como seres humanos, temos tendência a viver de mente corrompida e a utilizar estratégias com uma mente corrompida. Essa é a nossa essência, é a nossa natureza. E Deus quer transformar essa realidade. Por isso é que Ele quer restaurar de uma forma integral a nossa vida. Por isso é que diz lá em Romanos, renovai, pois, a vossa mente. Porque não podemos continuar a querer edificar a nossa vida em Cristo com base no passado, mantendo a estrutura do passado. Tu estás a imaginar numa cidade com 100 anos e de repente deitas os edifícios abaixo, mas deixas lá as fundações. Deixas lá as fundações e dizes assim, agora vou reconstruir aqui sobre estas fundações, para não gastar muito dinheiro,
para não haver tanto sacrifício, tanta despesa. Então começas a edificar. E quando começas a edificar, um dia mais tarde vais ver que vai tudo ruir, porque as bases, os alicerces, não suportaram o edifício novo. A pedra angular que é Cristo Jesus. Cristo Jesus não pode edificar sobre bases antigas, velhas. Precisas de restaurar a tua mente, precisas de restaurar a tua vida, o teu coração. Precisas de restaurar e pensar de maneira diferente. A restauração é para todos. Não é para alguns, é para todos. Necessitamos de nos restaurar em Cristo. Necessitamos que os velhos argumentos, as velhas bases, possam ser extraídos. E aqui paramos outra vez. Quando eu extraio, como é que eu vou extrair? Como é que eu vou ser diferente? Como é que eu vou poder extrair as minhas bases? Onde eu nasci, como eu fui criado? Ninguém nega a sua história. Ninguém pode apagar a história de um homem, de uma mulher, de um país, de uma nação. Ninguém apaga a história. A história é história. Esteja escrita, esteja gravada, esteja filmada, esteja fotografada, é história. E ninguém a apaga. Porque a história trouxe-nos até aqui. O teu passado trouxe-te até aqui. Agora, queres continuar a viver no teu passado ou queres fazer algo novo daqui para a frente? A palavra do Senhor diz, Jesus diz, eis que faço uma coisa nova. Eis que faço uma coisa nova, totalmente nova. 180 graus. 180 graus. E Neemias foi e tinha que pôr mãos à obra. Isaías 40, vamos ler então, Neemias capítulo 3, versos 1 e 2. Vamos então ler a palavra do Senhor. Diz a palavra do Senhor: o sumo sacerdote Eliasib e os seus irmãos, os sacerdotes, deram início ao trabalho e reconstruíram o portão, ou a porta, noutras versões, das ovelhas. E também noutras versões pode haver o portão ou a porta do gado. Está tudo certo, porque ovelhas também são gado, e gado são ovelhas. Por isso, eles o consagraram e colocaram as folhas do portal no lugar. Em seguida, levantaram o muro até à Torre dos 100, que também dedicaram a Deus, e prosseguiram até à Torre de Ananel. Amém? Glória a Deus pela sua palavra. Então vemos que Neemias, neste momento, já estava na cidade de Jerusalém, e estava já a iniciar esta tremenda missão. Esta tremenda missão para a qual Deus o tinha comissionado, por assim dizer. Porque não é fácil deitar mãos à obra quando as coisas estão destruídas. Toda a gente gosta mais de ir fazer o trabalho que já está em marcha. Ali não. Ali não estava nada em marcha. Ali estava tudo em marcha, mas era atrás. Marcha atrás. Porque ia de mal a pior. Quando a nossa vida não é restaurada, cada dia que passa é de mal a pior. As pessoas andam amorfas na vida, as pessoas andam como que, não sei, parece que às vezes andam a dormir da vida. Vem alguém e diz, agora vai para a esquerda, ele vai para a esquerda. O outro diz, agora vai para a direita, agora para a direita. E depois até reclamam e dizem, eu aqui sou um pau mandado, um manda-me para a esquerda, eu vou para a esquerda, outro manda para a direita. Desperta, tu que dormes, e Deus te iluminará. Desperta! Porque aquilo andava tudo de marcha atrás. E é difícil quando tu tens que conviver numa situação em que as pessoas, a cada dia que resistem à restauração de Deus na sua vida, andam para trás. Aparentemente parece que vão para a frente, mas não, estão a andar para trás. Cada dia que passa, ficam menos novos e mais idosos, mais velhos. Cada dia que passa, o seu coração se endurece mais. Cada dia que passa,
as coisas se dificultam mais. Cada dia que passa, se afastam mais de Deus. Cada dia que passa, sem dar um passo em direção à restauração íntegra de Deus, corpo, alma e espírito, cada dia que passa, as coisas vão se degradando mais. E qual era a preocupação de Neemias? Neemias teve uma principal preocupação, que foi reedificar a cidade. Mas a grande tarefa de Neemias foi conseguir mover aquele povo de mãos para baixo, de cabeça para baixo, sujeitos a todo tipo de negativismo. A tarefa mais importante e mais difícil que eu creio que Neemias enfrentou, e que qualquer ministério ou qualquer pessoa, qualquer filho de Deus enfrenta, é quando tens que fazer crer a uma pessoa que Deus é com ele, que Deus é conosco, que Deus está no controle, que Deus é aquele que não nos desampara. Quando tu tens uma igreja caída, de braços baixos, em que não crê que Deus é o principal e que a vontade de Deus vai ser feita, quer nós queiramos, quer não, então essa é a principal tarefa e é a tarefa mais complicada. Porque mandar construir muros, ok, requer um bocadinho de conhecimento, de estratégia, tu constróis ali, tu ali, e tudo isso está descrito no livro de Neemias. Porque ele era exímio construtor, mas a maior construção com que ele se deparou foi a construção da alma dos homens daquela cidade. E esse é o principal motivo de nós estarmos aqui. O principal motivo de nós estarmos aqui é porque Deus quer fazer uma obra tremenda na nossa vida. Amanhã podes ir trabalhar ou não ir trabalhar. Amanhã podes estar doente ou não estar doente. Amanhã podes fazer mais ou podes fazer menos. Amanhã podes até não fazer nada. Contando que no teu coração haja o ímpeto, a vontade de poder ser restaurado por Deus, vai fazer toda a diferença. Toda a diferença. Porque o reino de Deus não consiste em trabalho. O reino de Deus não consiste em trabalho. E portanto enganem-se aqueles que creem que trabalhando muito estão a servir melhor a Deus. Não. O que Deus requer de nós é um coração humilhado, contrito. Amém? Um coração contrito, humilhado. E é isso que Deus procura no nosso meio, na minha vida, na tua vida. Não se reedifica sobre o passado. Isaías 43, 18 e 19. Não vos lembreis, não está a perguntar, está a afirmar, está a declarar. Não vos lembreis dos acontecimentos passados, nem considereis os factos antigos. História é história, ninguém apaga. Não precisas de estar a viver em base à tua história. É a tua história, é a minha história. Cada um tem a sua. Nem considereis os factos antigos. Eis que realizo uma nova obra. Uma nova obra. Que já está para acontecer. Não percebestes ainda? Não percebestes ainda? Pergunta Deus. Não percebestes ainda? Que há uma nova obra que eu estou já a tentar fazer? Não vos relembreis do passado. Esqueçam o passado. O passado é passado. Porém um caminho no deserto e rios no ermo. Significa dizer que Deus tem o controle sobre essa nova vida, sobre essa nova forma de estar, sobre esse novo caminhar. É Deus que coloca o caminho e é Deus que suscita a água nos ermos, como que dizendo: eu tenho o controle sobre a vossa vida, eu tenho o controle sobre todas as coisas. Não temeis, não viveis segundo o passado. Não vos lembreis do passado para tentar edificar algumas coisinhas agora para o futuro. Não, tem que fazer uma coisa nova. Não percebeis isso? Não percebeis ainda? Pergunta ao Senhor.
Alguns percebem que Deus está a fazer uma coisa nova, porque falamos muito uns com os outros e às vezes em conversas que temos uns com os outros consegue-se perceber que há pessoas que entendem que há coisas que estão a ser feitas de forma diferente, coisas novas e que é para a glória de Deus. Mas há outras pessoas, como é que se diz, como é que se faz? Eu irritava-me quando o meu filho dizia-me, como dizendo, és um nesto, não vês nada. Sim, mas às vezes a igreja está. E está tão amorfo, passa um à esquerda a abrir. Ei, este passou a abrir. Pela direita a abrir. E ele continua ali no mesmo sítio. Estão a passar por ti. Não vês que estão a ser feitas coisas novas? Não vês que Deus está a suscitar uma juventude que busca a Deus? Que não andou pelos caminhos onde tu andaste? E que Deus está a fazer uma coisa tremenda com eles e através deles? E vai fazer uma coisa tremenda, que vai impactar gerações, mas tu fazes parte dessa obra também. Por isso, dispõe-te para ser restaurado, dispõe-te para mudar essa forma carrancuda. Deus não é carrancudo, Deus é alegre, Deus é contente, Deus sorri. Deus, porquê é que Deus alegra aquele que está triste? Porque Deus é alegre. Deus não é tristeza. Deus ira-se. Deus castiga. Há muitos dizem, Deus não castiga. Não, sim. Mas é segundo os nossos caminhares. Nós próprios muitas vezes cavamos a nossa própria, como diz o povo, a nossa própria sepultura. E Deus quer livrar-nos dessa sepultura. Porque sabe que nós temos a tendência de cavar sepulturas. Por isso é que temos que estar restaurados e não estar, mas estar com os olhos bem abertos. Porque senão estamos a cavar uma sepultura e pensamos que estamos a... Normal. Então como é que está a vida? Normal. Então como é que estás? Normal. Tudo bem. A saber cada um como é que está. E Neemias foi incumbido de fazer aquela renovação, restauração. E nós lemos lá no capítulo 3 de Neemias, vamos voltar a Neemias. Capítulo 3, no verso 1. O que é que diz lá na segunda parte do versículo 1? Eles o consagraram e colocaram folhas no portal no lugar. Em seguida levantaram o muro até à Torre de Sem, que também dedicaram a Deus, e prosseguiram à Torre de Hananel. Diz os relatos bíblicos que Jerusalém tinha, quem sabe, quantas portas? 12 portas. Destas 12 portas, cada uma tem o seu nome. Destas 12 portas, há uma que se chama a porta ou o portão das ovelhas, ou do gado. Há traduções que dizem do gado. E por aquela porta entravam os animais que iam ser sacrificados. Quando era a altura das festas, das festividades, então os israelitas traziam os animais, as ovelhas, traziam os cordeiros, traziam os vitelos e sacrificavam. Quando aparecia lá como é que é o macho da ovelha? Não, o bode. Ali não tinha lugar bode. Nada, nem chibos, nada, nem chibos. Lá no norte é chibo, sim. É chibo, ali não havia chibos. Carneiro. Não é bode? Mas o bode é da cabra. Pronto, não podia haver bodes. Nem podia haver dessa espécie. Será que aqui há bodes nesta igreja? Eu espero que não. Eu espero que não. Eu espero que não. Porque os bodes não tinham lugar para o sacrifício. Não era um animal que se podia sacrificar a Deus. Tinha que ser um cordeiro, tinha que ser uma ovelha, tinha que ser um vitelinho, uma peça boa. E não podiam ser cegos. Não podiam ser cegos, não podiam ser coxos. Tinham que ser perfeitos. Não é?
Isto simboliza, sabes que antigamente utilizava-se muito esta expressão, agora aqui em termos nossos do ministério, e também aproveitando, está aqui o pastor Fernando, que eu lembrei-me dele, não é? Quando alguém mandava... Quando alguém tinha que sacrificar alguém para outra zona, quando eu digo sacrificar, é mandar uma pessoa para ajudar noutra zona. Então o irmão Fernando ia lá ao corral, passa a expressão, não é? Que eu também pertenço, eu também estou cá. Não sei se sou bode, sou ovelha, eu espero ser uma ovelha. Então o pastor Fernando entrava ali, começava a desviar as ovelhas. Onde é que anda o bode? Onde é que anda o bode? E mesmo assim, se houvesse 2 bodes e um fosse cego, ele ficava em dúvidas. Manda o cego ou manda o... Ele sabe que eu estou a brincar com ele, porque a gente tem confiança para brincar, ok? Significa dizer, por aquela porta só entravam os animais que iam ser sacrificados. Então havia lugar a restaurar aquela porta. E Neemias quis restaurar aquela porta. E diz que este nome é estranho, Eliacibe começou, ele que era sacerdote, e mais aos seus irmãos que eram sacerdotes, começou a restauração da porta das ovelhas. E diz, das 12 portas, eu fui ler todas, das 12 portas, porque depois, mais para baixo, começa a dizer o nome das portas todas. E das 12 portas, eu não li mais nenhuma que eles tivessem, quando restauraram, tivessem consagrado. Diz a palavra de Deus aqui muito diretamente. Eles o consagraram e colocaram folhas de papel e não sei quê, não sei quê, não sei quê. Aos materiais que eles tinham na altura. Mas tudo isto era feito de acordo à vontade de Deus, atenção. Aquilo não era chegar ali, já está. Não. Deus dizia, é assim que se faz, e é assim que se faz. E era assim que era feito. Então, eles começaram a restaurar a porta do gado. E, ao restaurar a porta do gado, eles consagraram-na. E aqui, esta palavra consagrar, eu ando há muito tempo, e já aqui falei acerca disso, de que, creio eu, uma das coisas que acontece na igreja hoje em dia, provavelmente nesta igreja, é que há muitas pessoas que são crentes, há muitas pessoas que são filhos de Deus, há muitas pessoas que creem em Jesus, há muitas pessoas que aceitaram a Jesus, mas há poucas pessoas consagradas a Jesus. E este é um problema. Porque o que é consagrar? Uma palavra, um sinónimo. Dedicar. Dedicar. Quando tu consagras a tua vida, ou consagras algo, a tua família, ou alguma situação que tu tens, quando tu consagras a Deus essa situação, significa que estás a dedicar. E quando há algo que está dedicado a Deus, não pode ser dedicado a mais. Qual é o problema então? O problema da falta de consagração é que nós queremos misturar as coisas. E por isso é que não consagramos coisíssima nenhuma. E por isso é que preferimos viver como... Quem é que se riu? Pode rir à vontade, não tem problema. Eu gosto quando as pessoas se riem. Eu prefiro aqueles que se riem do que aqueles que são carrancudos. Tenho uma dificuldade em lidar com os carrancudos. A sério. Porque há pessoas que depois metem uma postura muito séria. Eu prefiro as pessoas que se riem, que se derretem a rir. Dentro do respeito, dentro da normalidade. Que bom que é quando a gente está na casa de Deus e podemos rir. Amém? Qual é o problema? A falta de consagração leva a que nós muitas vezes vivamos uma dualidade ou trialidade, ou o que se possa dizer, de critérios. Porque não sentimos o compromisso, porque depois a consagração tem logo a seguir uma palavra que é prima, que é o compromisso. Quando há algo que está consagrado, está comprometido. E se algo está comprometido, não há lugar para outra coisa. Por isso, eles consagraram aquela porta das ovelhas. Porque por ali
iria passar, sabes quem? Os animais que iriam ser sacrificados no templo. E sabes, muitos anos depois, quem é que passou ali? Montado num burro? Jesus Cristo. A porta da consagração. Quando tu consagras a tua vida ao Senhor, tu permites que Ele possa edificar a tua vida de uma forma tremenda. Mas quando tu preferes viver uma dualidade de vida, uma dualidade de critérios, quer dizer, ora estás aqui, ora estás ali, és bem comportado, mas não crês, és mal comportado, mas crês, crês agora, mas amanhã já não crês, hoje é assim, amanhã é talvez e depois da amanhã é não. Não funciona. Não funciona porque isto não é uma associação dos AAs, ou dos bebês, ou dos CCs, ou o que seja. Isto não são os alcoólicos anónimos, nem são... A gente de anónimos não temos nada. Porque Deus conhece-nos todos. Isto não é uma reunião onde tu vens ouvir um sermão, ou vens ouvir aqui uma retórica, e crês que isso é o suficiente. Como se estivesses numa reunião da AS ou de... Não! Aqui a relação é íntima e é pessoal com Cristo. A tua vida só vai ser transformada se tu deres o passo em direção a uma consagração, em direção a uma transformação. Ninguém vai dar o passo por ti. Ou crês ou não crês. Não há meios crentes. Não há meia fé. Ou tens fé, ainda que seja pequena, mas ou tens fé ou não tens fé. E se a fé é legítima, é verdadeira, assente no Evangelho, assente em Jesus Cristo, então estás no bom caminho para te consagrares. E colocares esse propósito diante de Deus. Senhor, eu consagro a minha vida a Ti. Mas, Senhor, eu quero consagrar em específico esta área, aquela área e aquela área que não consigo ter o controle. A consagração, ela traz compromisso. Temos que restaurar a nossa vida. Temos que nos consagrar ao Senhor. Tu não viestes a um ministério chamado isto ou aquilo ou o outro. Tu vieste a Cristo. Paulo não sabia para onde é que ia. E quando se deu conta, estava a ir para Cristo. Ele pensava que ia perseguir cristãos. E em mais uma daquelas missões fenomenais em que ele era perito, era expert, fazia o bem, prendia, torturava, matava se fosse preciso. E ele dizia mesmo, eu faço isto bem. Se há alguém que o faz, sou eu. Só que ele não sabia para onde ele estava a ir. Era para os pés de Cristo. Provavelmente o dia em que entraste neste ministério, o que tu não te destes conta é que Deus estava-te a encaminhar para os pés de Cristo. E ainda hoje, provavelmente, não te das conta que estás muito perto dos pés de Cristo. O Senhor quer transformar a tua vida, a minha vida. Necessitamos nos consagrar. Quem é que foi consagrar? Quem é que foi reparar aquele pórtico, aquelas portas? Quem é que lá foi? Foram os sacerdotes, Eliacibe e os seus irmãos. Eram sacerdotes. E isto, parei aqui, também pensei, sacerdotes. Quem são os sacerdotes? Têm que ser sacerdotes? Pá, dizem que na Remar os sacerdotes não trabalham. Quem trabalham são os outros. É o que se ouve dizer por aí. Pois olha, os sacerdotes são todos aqueles que aceitam a Jesus como Senhor e como Salvador. Amém? Então se calhar soubeste uma novidade esta manhã. É que tu, se és um filho de Deus e te consideras um filho de Deus, és um sacerdote. E isto leva-nos mais além. Quando nós restauramos
a nossa consagração, os nossos desejos deixam de ser nossos. Sabes? Os nossos desejos, vou repetir, os nossos desejos deixam de ser nossos. Não há mais lugar ao meu desejo. Eu desejo e eu quero isto. Não há. Isso não existe. Isso não existe. Se pensas dessa maneira, não estás consagrado, nem estás restaurado. Porque consagrarmos-nos é dedicar-nos por completo a Cristo. Então, as nossas ideias já não são nossas. Os nossos desejos já não são nossos. A nossa vida já não nos pertence mais. Gálatas 2, 19. Diz a palavra de Deus: pois por intermédio da lei morri para a própria lei, com o propósito de viver somente para... O apóstolo Paulo, restaurado com um compromisso bem cimentado. Diz que vive com o propósito de Deus, somente para Deus. E temos que entender que é dessa maneira, quando nos consagramos a Deus e quando somos restaurados, e quando a nossa consagração é restaurada, vivemos só para Deus. Podemos conviver e coabitar em muitas situações e ter que estar em muitas situações, mas, em última instância, o que vai mais pesar é a nossa fidelização com Deus. A nossa fidelização com Deus tem que estar nas determinações mais importantes e menos importantes da nossa vida. Caso contrário, necessitamos de nos consagrar e restaurar essa consagração. Provérbios 16:3, vamos avançando para terminar. Provérbios 16:3, diz a palavra do Senhor: consagra ao Senhor todas as tuas obras e os teus planos serão o quê? Serão bem-sucedidos.